alunos de gestão da qualidade do curso de administração do Unifagoc no nosso regime letivo remoto, né? Muito bem, estamos aí nesse momento de aguardo para saber o que vai acontecer durante essa pandemia, mas o conhecimento não pode parar. Muito bem. E eu acho até interessante, vocês estão percebendo aí nessa quinzena que passou e nessa nova quinzena remota, que eu tenho gostado de poder trabalhar de forma online, porque nós estamos usando o Excel como uma excelente ferramenta para fazer os cálculos estatísticos aplicado à gestão da qualidade. Muito bem, então o Excel tem sido para nós um aliado. E qual que é a vantagem do Excel? A vantagem do Excel é que ele é ágil, ele é rápido, a resposta vem rápida. E para nós, claro, obviamente, é importante a interpretação dos dados, a rapidez no processamento de dados para uma rápida tomada de decisão, não é? Então, diante disso, o Excel tem sido uma excelente ferramenta. Claro que em sala de aula nós iríamos falar do Excel, nós iríamos falar dele, como utiliza, etc. Mas só que agora, nós, além de podermos falar, eu posso utilizar, e se você tiver esse recurso em casa, você pode aplicar junto comigo, tá bom? E eu posso utilizá-lo mais vezes. Mas com certeza, no mercado de trabalho, é uma ferramenta que eu tenho certeza que você terá acesso a ela, né? O pacote de Excel é uma ferramenta muito acessível. E também, se você não tiver Excel, muitas das coisas que nós estamos fazendo aqui, que utilizam formas Excel, podem utilizar formas, por exemplo, do Google Docs, né? Da planilha do Google Docs, que também tem algumas ferramentas ali básicas, interessantes para o uso da estatística aplicada à qualidade. Agora, obviamente, que existem ferramentas, softwares próprios para isso, né? Existem softwares próprios para isso. Eu vou mostrar para vocês alguns deles aí possíveis de serem utilizados. Muito bem. Feito isso, nós vamos avançar um pouco na matéria, tá? Nós vimos até agora algumas ferramentas básicas de estatística aplicada à qualidade. Nós vimos a média, nós vimos o desvio padrão, nós utilizamos da curva normal, vimos a questão de variância de processos e hoje especificamente nós vamos falar da carta de controle ou gráfico de controle, que é uma excelente ferramenta também utilizada para isso, tá? Então você vai poder utilizar ou acompanhar junto comigo e vai ver como essa ferramenta é interessante para a estatística aplicada à qualidade. Então te convido aí a analisar junto comigo. Você vai ver que nossos exercícios, nós vamos falar nos exercícios que vocês têm que entregar no SIGA para a próxima quinzena, nós, claro, falamos da carta de controle, mas eu também volto nas outras ferramentas, porque elas são complementares, é uma ajudando a outra. Então voltaremos a falar de curva normal, voltaremos a falar de amostragem, vocês vão perceber junto comigo aí. E para outra quinzena, ou para um segundo momento quando nós estivermos em aula, vamos dizer aí, né, o andamento da Covid-19, eu quero mostrar a vocês a estatística aplicada à administração dentro do MASP, que porque ela complementa. Então você, como gestor, como administrador, terá que ter a sensibilidade de entender qual ferramenta deverá ser aplicada a qual problema e a qual necessidade. Se uma ferramenta estatística ou se uma ferramenta não estatística, mas a metodologia, o MASP, deverá ser seguida, né? Se você quiser, claro, ter êxito, resultados e não quiser que o problema volte. Então, vamos acompanhar a nossa aula de hoje. Acompanhe comigo aí, utilizando o recurso do Excel. Gráfico de controle, ou também conhecido como carta de controle, tá bom? Acompanhe junto comigo aí. Olá, alunos do Unifagoc, tudo bem? Vamos então falar hoje, na nossa disciplina de gestão da qualidade, de carta de controle, ou também conhecido como gráfico de controle. A carta de controle, uma ferramenta de controle, é uma excelente ferramenta utilizada para, como o nome já diz, controlar as variabilidades de um processo, ok?
Então, extremamente importante, ela nos ajuda, é uma ferramenta para que nós possamos utilizar nas empresas, até na gestão de serviço, não só em gestão industrial. Nós temos que tirar esse entendimento que gestão da qualidade, que o CEP, né, pode ser aplicado apenas à indústria. Pode ser utilizado no comércio, no serviço e é extremamente aplicável, tá bom? Não tem problema nenhum aplicar em demais setores. Muito bem, então a carta de controle ou gráfico de controle, ela nos ajuda nesse entendimento. Então vamos conhecer essa nova ferramenta estatística. A carta de controle ou gráfico de controle é um tipo de gráfico utilizado para acompanhamento das variações de um processo. Esse gráfico ele vai determinar estatisticamente uma faixa que nós chamamos de limite de controle e é limitada por um limite de controle superior e um limite de controle inferior. Nós vamos chamar de LSC e LIC, além do entendimento de uma linha média. O grande objetivo desse documento é verificar de forma gráfica se o processo está sob controle e se não aparece, pessoal, que nós chamamos causas especiais nesse processo. Extremamente importante isso, tá? Se não aparece causas especiais nesse processo. Ô Léo, como assim causas especiais? Nós vimos anteriormente, nossa quinzena remota anterior, ficou claro para nós aí nos nossos exercícios, né? E na nossa videoaula, na nossa live, que todo processo ele está sujeito a variações. É impossível ter um processo que não tenha variações. Guardem isso. Eu não vou conseguir ter uma máquina que vai apresentar a mesma milimetragem, o mesmo tamanho infinitamente. Pode acontecer, mas alguma variabilidade vai acontecer. Vai haver alguma variação. Por menor que seja, ela acontecerá. Isso eu tenho que assumir. Porém, o que nós temos que entender é que essas variações elas devem estar sob controle. Então tem que estar dentro de um controle. Então, por exemplo, eu comprei lá uma caixa de leite que vem com 1 litro. Nenhuma caixa de leite vai vir com 1,0000000 litros. Haverá claramente variações, normal isso acontecer. E não há problema nenhum nisso, não. O que não pode é vir uma caixa com 1 litro e 100, outra caixa com 800 ml. Isso aí nós não aceitamos, tá bom? Então a variação ela tem que estar sob controle, dentro de limites aceitáveis. Eu tenho que atentar para que esses limites sejam devidamente respeitados. Léo, que limites são esses? Vamos voltar aqui, ó. Deixa eu dar um passo para trás na nossa matéria, mas não de forma, mas para que a gente possa compreender. Lembra lá na nossa aula passada da distribuição normal? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui de novo, vamos relembrar. Então, olha que interessante. Isso aqui é um gráfico de frequência, um histograma, que vocês já viram lá com a professora Vanessa, mas só entender, né? Com 320 observações, aqui com 640 observações, aqui com 1.280 observações e aqui com 100.000 observações. Vejam que quanto mais observações, mais o nosso histograma tende a uma curva normal, perfeita. Quanto mais observações, tende a uma curva normal perfeita. Claro que existem outros tipos de distribuição, tá, pessoal? Distribuição binominal, sim, não, 1, 2, 1, 2, 0, 1, 0, 1, ou é ou não é, né? Isso é um tipo de distribuição. Existe a distribuição que nós chamamos de Poisson, distribuição que ela não tem essa curva tão bonitinha,
ela é mais concentrada, existe distribuição Q quadrado. Nós estamos estudando a distribuição normal, que ela é a mais comum de acontecer na natureza e dentro das empresas e dentro das produções, para a gestão da qualidade, é a mais comum. Claro que podem haver outras, tem que fazer um estudo maior da população, entender toda a população, mesmo que ela seja uma população infinita, entender números maiores de amostragem, para que você possa compreender como se distribui. Mas se você vai chegar muitas das vezes à distribuição normal, ok? Então voltando aqui, ó, a distribuição normal, então Gauss, né, o nosso estatístico matemático, ele entendeu o seguinte, ó, deixa eu voltar aqui, ele entendeu assim, ó, essa distribuição aqui, se eu fosse olhar, isso aqui tudo é 100%, vou dar um zoom maior aqui, isso tudo aqui é 100%, aqui está 100% da população, e eles estão em volta de uma média. Então, a maioria dos casos estão envoltos numa média, estão próximos da média, para mais ou para menos. E quanto mais longe da média, mais raro de acontecer o caso. Então ele foi lá e fez isso aqui, ó. Ele entendeu que aqui está a média da população, o Mi, né? E aqui o desvio padrão, o sigma. Então ele entendeu que 68,26% dos casos que ocorrem na natureza, em uma distribuição normal, estão entre um desvio padrão para mais e um desvio padrão para menos dentro da média. 95% dos casos estão entre 2 desvios padrões e 3 desvios padrões estão praticamente 100% dos casos, ok? Léo, o que isso vai nos ajudar? É porque ele vai entender que um processo ele foge do controle quando ele tende a sair dessa linha normal, a distribuição normal. Então, há variações normais em volta da média. Qualquer variação que seja fora dessa distribuição normal não é uma variação normal, então não é de causa comum, logo é de causa especial, merece ser investigado, merece ser avaliado para que não aconteça mais. Ou quaisquer variações que tendem a fugir desse processo merecem uma análise e uma investigação e uma avaliação. E o gráfico de controle, ele utiliza a distribuição normal, que nós vamos ver agora, tá bom? Que existem vários tipos de gráfico de controle, nós vamos ver um específico, por conta do nascimento, do nosso tempo, nós vamos ver um, porém existem outros. Nós veremos o seguinte, que o gráfico de controle que nós veremos, ele trabalha com essa máxima de 3 desvios padrões, de análise da média e análise de desvios que fujam de 3 desvios padrões dos problemas, das falhas, dos erros e etc. Tá bom? Para entender se um processo está fugindo ou fugiu do controle. Muito bem. Então, nós vamos voltar agora ao gráfico de controle. Então, o gráfico de controle ele vai se basear na distribuição normal, né? No entendimento da distribuição normal. Então, o gráfico de controle ele tem esse papel. Então, qualquer processo estará fora de controle quando ele fugir dessa normalidade. Isso tem que estar claro com vocês. Qualquer processo está fora de controle se ele foge dessa normalidade. E é isso que nós vamos ver agora, tá bom? Acompanhando junto comigo aqui o slide. Então, nós vamos plotar, desenhar num gráfico a distribuição de um processo, o andamento de um processo, e observar se naquele momento que o gráfico representa, nós temos uma fuga de normalidade, ou seja, se nós temos uma causa especial que mereça ser investigada. Então vamos dar uma olhadinha como é que funciona o gráfico de controle? Então o gráfico de controle é assim, olha só, nós vamos aprender a fazê-lo, tá? Eu tenho aqui o limite superior, limite de controle superior, o LSC, limite superior de controle, perdão. Eu tenho aqui o LIC, limite inferior de controle, e eu tenho o limite central, LC, ok? Observe que enquanto os casos, né, que eu estou investigando
estiver variando em torno da média, não há problema nenhum. Os casos que fugirem desses limites não são casos normais, não estão na distribuição normal, merecem ser investigados, merecem ser avaliados. E os casos que apresentam uma tendência estranha, que foge da distribuição dentro da média, que começa a tender para baixo ou para cima, também merecem uma atenção e um carinho especial, porque tende a fugir da normalidade e tende a fugir do controle. Nesse caso aqui nós temos um gráfico X-barra, né, que é um tipo de gráfico de controle, que é o gráfico de controle X-barra, que é uma análise da distribuição na média. Nós vamos conhecer o gráfico P, o gráfico de controle P, ok? O gráfico de controle P ele vai ser aplicável na maioria dos casos que nós formos observar em gestão da qualidade, tá bom? Por quê? O gráfico P ele trabalha com a fração de peças ou unidades defeituosas. Entendendo que defeituoso é algo que não está dentro da conformidade. Então ele pode estar com um defeito, pode estar fora do peso, pode estar rasgado, pode estar quebrado, pode estar com algo que não seria conforme, poderia estar fora da medida. Então nós vamos trabalhar com esse gráfico, que aí nós conseguimos entender e englobar muito daquilo que nós avaliamos. Pode ser uma insatisfação do cliente, uma entrega em atraso, tudo isso nós vamos considerar aqui como algo não conforme ou defeituoso. A caracterização de um item defeituoso ou não conforme para nós vai depender da nossa observação. Nós vamos deixar claro o que é um item defeituoso ou não conforme, é algo que nós vamos calcular, dependendo do que nós colocamos como atributos na qualidade. Esse gráfico é um gráfico que nós chamamos de gráfico de atributo, tá? É um gráfico de atributo P, que ele vai avaliar o atributo do produto ou serviço a qual você está oferecendo. E se ele está conforme ou não conforme, tá bom? E não a quantidade de não conformidade, mas se ele está ou não conforme. A caracterização, então, nesse caso, o item poderá ter vários tipos de defeitos, mas independente dos tipos de defeito, nós vamos considerar ele não conforme. Tá bom? Muito bem. Como é que funciona? Como é que eu faço esse gráfico P? Vou aqui mostrar a parte teórica, depois nós vamos para a prática. Primeira coisa que nós temos que analisar é buscar fazer uma amostragem, né? Nós já vimos lá atrás, eu faço uma amostragem, uma ou várias amostragens, ou vários blocos de amostragem, ou vários dias de amostragem, vários lotes de amostragem, ou hora por hora, você escolhe, mas você vai fazer determinadas amostragens, sempre amostragem, ok? E aí nós vamos fazer com essas amostragens, eu vou olhar o seguinte, fiz 30 amostragens, e cada amostragem foi, por exemplo, tem uma máquina que faz 1000 peças por hora, então eu fiz a amostragem, eu tenho que avaliar por hora 98 itens, para que eu possa considerar ele se ele está ou não, estatisticamente robusto a minha amostragem, de forma aleatória. E eu vou fazer isso avaliando 8 horas de trabalho. Então serão 8 blocos de amostras, com 98 amostras cada, ok? Durante o dia de trabalho, tá bom? Então é assim que você faz isso aí. E cada P1 aqui vai ser a média de itens defeituosos. Então, por exemplo, você fez lá 98 amostras. Essas 98 amostras, na primeira hora, 10% com defeito. Na segunda hora, 5% com defeito. Na terceira hora, 8% de defeito. Então, nós vamos colocar aqui, ó, 10%, 8% dividido por 8, que é o número de amostras que você buscou, certo? Com isso, nós vamos achar o que nós chamamos de valor P, que é a média dos defeitos. Tá joia? Por que nós estamos fazendo isso? Como é um gráfico de controle, eu estou avaliando vários momentos para ver a tendência de um determinado processo. Então, o gráfico de controle ele trabalha com um trabalho contínuo, vários momentos, várias observações. Eu não consigo aplicar gráfico de controle para uma observação só, várias observações.
São 50 observações na semana, 50, aqui vai ser P1, P2, P3, P4, P50. Soma tudo e divide por 50, 50 amostras. Foram 8 no dia? P1, P2, P3, P4, P5. Ah lá, eu estou analisando de meia em meia hora, então serão 16. P1, e assim por diante, tá bom? Então, primeiro tem que achar essa média dos defeitos, essa média das não conformidades. Somando isso proporcionalmente, tá, pessoal? Em proporção. Por que em proporção? Porque talvez na primeira hora eu fiz 1.000, na segunda hora eu fiz 1.500, na terceira hora eu fiz 800. Então eu quero saber de forma proporcional o número de defeitos. 10 defeitos de 1.000 não é a mesma proporção de 10 defeitos de 50, tá bom? Então eu achei isso daqui. Então eu vou somar todas as frações de problemas dividido pelo número de amostras. Feito isso, eu vou descobrir agora uma condição para o meu gráfico P der certo. Por quê? Se o seu número de amostras for muito pequeno, não dá, certo? Então eu vou pegar o seguinte, eu achei lá o valor P, não achei? Eu vou fazer o N, que é o tamanho da amostra. Por exemplo, eu analisei 98 vezes P e depois 98 vezes 1 menos P. P é o número de, atenção, P é o número de defeituosos. 1 menos P é o número de não defeituosos. Esse cálculo aqui tem que ser maior que 5. Por que isso? Para que o meu gráfico de controle seja confiável. Tá? É uma fórmula para que o meu gráfico de controle seja confiável. Porque senão eu pego uma amostra de 2, né? Acho um P 0,5, ou seja, 2 amostras só, 2 itens só. Como é que você vai fazer gráfico de controle com esse número pequeno de itens? Não dá. Então isso aqui é para confirmar se você tem um número de itens robustos, algo que merece ser analisado pelo gráfico de controle. Senão não precisa. Ah, Léo, eu fabrico uma peça por dia, quero analisar dia a dia o número de peças defeituosas. Não é gráfico de controle, meu amigo. Vai lá e olha, muito mais fácil. Gráficos de controle são para processos com muito volume, que você precisa de uma ferramenta para acompanhar. Quando o número é muito pequeno, não precisa de ferramenta, você vai lá e olha. Você vai lá e olha pessoalmente, você vai lá e acompanha pessoalmente. Não precisa de um gráfico de controle. O gráfico de controle é para controlar estatisticamente uma amostra de algo que você não dá para observar todo. Quando você consegue observar o todo, não precisa de estatística. Você vai no todo. Observe o todo, analise o todo. Não precisa, faça o gráfico do todo, acompanhe o todo, né? Aqui nós estamos trabalhando com amostragem, muitas vezes porque não conseguimos acompanhar tudo, ou se temos que testar algum item, ele vai ser destruído, tá bom? Já falamos sobre isso também. Seguindo aqui então, aí eu vou traçar o meu limite superior de controle, que vai ser o meu P mais 3 desvios padrões. E o cálculo é aqui do desvio padrão dessa fração de amostra. O limite central é igual exatamente o P, é a média, né? A média das variações. E o limite inferior é menos 3 desvios padrões. Ou seja, qualquer coisa que fugir disso merece ser analisada. Tá ok? Então, tá aí a parte teórica, o gráfico. Vamos ver isso mais claramente na prática para ficar mais fácil para vocês, tá bom? Vamos fazer aqui um exemplo. Nas lives nós vamos fazer mais exemplos. Lembrando que a nossa primeira live é segunda-feira às 21 horas. Nós vamos fazer o primeiro, mais exemplos aqui para que você possa fazer bem o exercício. Vamos lá. Suponha o seguinte, uma fábrica de suco de laranja apresentou os seguintes dados quanto ao número de latas amassadas defeituosas. Nesse exemplo, nós pegamos 30 amostras, e cada amostra corresponde a 50 itens. Então eu peguei 50 itens, 50 latas, testei. Na primeira amostra, 12 latas estavam defeituosas. Na segunda amostra, 15 latas estavam defeituosas. Na terceira, 8. Da quarta, 10. Da quinta, 4. E assim por diante. Léo, não é muita lata defeituosa, não? Atenção. Eu estou considerando que você está considerando isso aqui normal.
Isso aqui está dentro de uma normalidade. A partir do momento que você fala assim, pô, 12 latas é muito lata de 50, então você para por aí, tá bom? Para por aí, não precisa de gráfico controle não, você vai lá e já reclama com o seu fornecedor, já faz lá as suas análises, o seu Ishikawa, faz o seu brainstorm, faz o seu trabalho. Aqui é quando você considera que dentro disso aqui está numa normalidade e você quer saber se o processo está fugindo da normalidade. Deu para entender? Eu não estou avaliando aqui se é muito ou se é pouco. Eu estou considerando isso aqui normal. Eu quero avaliar se o processo está fugindo da normalidade. Então está aqui a amostra. Nós vamos agora então para o Excel. Então saindo daqui, transitou para mim, olhou para o Tiléo aqui, enquanto eu vou colocar aqui no Excel para nós então fazermos esse exercício, tá bom? Então vou pegar aquela tabela que está lá e vou transportar para aqui. Então acompanhe comigo aí agora. Muito bem, peguei aqui as amostras, vocês podem ver, deixa eu dar um zoom aqui. E primeira amostra, 12 unidades com defeito, segunda 15, terceira 8, quarta 10, 15 e assim por diante. Então eu fiz 30 amostragens. Poderiam ser 30 lotes, poderiam ser 30 cargas, poderiam ser 30 horas, poderiam ser 30 minutos. Se eu dissesse que a máquina produzia 50 latas por minuto e expurgava essa quantidade aqui para mim, para eu acompanhar, tá bom? Muitos processos grandes são até automáticos. O que eu tenho que fazer primeiro? A primeira coisa, então, de acordo lá com o nosso material, deixa eu pegar aqui o slide de novo, ó, vou puxar aqui para trás, ó, um pouquinho. Primeira coisa, então, fazer o meu gráfico P, tá aí, ó. Eu tenho que achar o valor P. Primeira coisa, fazer meu gráfico P, eu tenho que achar o valor P. Show? Então vamos lá. Vamos achar o valor P. Como que eu acho o valor P? Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer para achar o valor P é descobrir aqui a fração de defeituosos, a porcentagem que os defeitos representam do todo, ok? Então para isso, ó, eu vou criar aqui uma outra tabelinha do lado de cá e vou chamar aqui de porcentagem ou fração de defeitos. Ok? Chamei ele ali, ó. E eu lembro que o meu N, isso aqui, é de uma amostra de 50 unidades. Lembram? Então vai ser isso aqui dividido por 50. Então 24%, né? Eu puxo até aqui no final e vou ter a porcentagem de cada um. O que o P é? O P, na verdade, é a média dos defeitos, da porcentagem dos defeitos, tá bom, pessoal? Então o P é uma média da porcentagem dos defeitos. Então eu vou vir aqui, que eu já fiz a proporção, tá aqui, ó, certinho, cada proporção. Depois eu vou entregar a vocês essa nossa planilha de Excel, que já faz o cálculo automático. Só o gráfico vocês vão ter que mexer um pouquinho, mas apesar que nós temos programas estatísticos que fazem isso. O que eu vou fazer então? Como é que eu faço a média dos defeitos? É igual média, abre parênteses e puxa aqui, ó. Pronto, ó, 0,23. Outra forma é igual soma, você soma todos os defeitos, ok? E divide por quantas amostras? 30, mesma coisa, tá bom? Então uma média dos defeitos. Esse aqui é o nosso P barra, é a proporção média dos defeitos. P de proporção barra. Feito isso, eu tenho que calcular agora, atenção, eu tenho que fazer, então isso aqui é o P, que também é a mesma coisa que o meu limite central. Né? É o meu limite central, o P é o limite central. Agora eu tenho que achar o limite superior de controle e meu limite inferior de controle para montar o meu gráfico.
Como é que eu faço isso? Eu vou lá na fórmula de novo, ó. Vou abrir aqui o meu gráfico, aqui, ó. Perdão, desculpa, antes disso, para saber se eu posso calcular, eu tenho que fazer esse cálculo aqui, ó. Tem que puxar isso aqui. Lembra disso aqui? Senão não adianta fazer o gráfico de controle, eu paro por aqui. Então é N vezes P, onde N é o tamanho da amostra e P é a média das frações, e N vezes 1 menos P. Todos esses dois valores têm que ser igual ou maior que 5. Vamos lá? Então deixa eu fazer aqui primeiro, ó. Vou fazer o N vezes P e depois vou fazer o N vezes 1 menos P. Vamos ver se vai dar maior que 5. Igual este vezes 50. 50 é o tamanho da amostra. Opa, bateu. Igual a este, ao N, que é 50, vezes 1 menos o P, que é a média dos defeitos, da porcentagem de defeitos. 38,53. Todos os dois deu maior que 5. Posso fazer meu gráfico de controle P. 23% de defeito é muita coisa, né, pessoal? Aí é um problema que tem que ser visto antes. Você aceita os 23%? Se você aceita, então está dentro de uma normalidade. Vamos acompanhar o desvio do processo. Agora eu tenho que fazer o cálculo do limite superior e limite inferior. Se aqui bateu, show de bola. Vamos lá? Vamos à fórmula. O limite superior é P mais 3 raiz de deu isso aqui. Aí, como o Léo gosta de ganhar tempo, tá? Você pode fazer isso na mão se você quiser, você escolhe. Eu fiz aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Pronto. Isso aqui vai para vocês, está prontinho. E é tão legal que aqui eu já tenho o valor de P, o valor de N, e aqui eu já vi se eu posso continuar o gráfico de controle já. Agora, se, por exemplo, aqui fosse 10, olha o que ia acontecer. Não posso fazer meu gráfico de controle. Amostra muito pequena. Não vale a pena. E se aqui fosse 100? Pode. E se aqui fosse 23? Olha, na risca, pode. E se aqui for 20? Não pode. Tá bom? Então, é 50, todos os dois verdinhos, pode. Lembrando que isso aqui é seu, hein? Você só vai mudar depois aqui, ó, e o resto calcula sozinho. Vamos pro gráfico, então? Vamos pro gráfico. Então, de novo, está aqui a amostra, os elementos. O nosso limite central é o nosso P e o nosso N é 50. Isso aqui eu não mexi, veio lá de trás. Limite inferior, limite superior, tá aí, ó. Tá vendo? Limite inferior é 41%, limite superior, aqui eu fiz uma pequena lambança, vocês me desculpem. Aqui é S, né? E aqui é o I, eu não sei o que aconteceu aqui, pronto. Superior 41%, inferior 0,5%. Léo, e se aqui fosse negativo? Então o limite inferior é 0, porque não existe menos 3 latas, né? Feito isso, pessoal, o gráfico é plotado automaticamente. Eu fiz aqui de uma forma, ó, que vamos mexer aqui, ó, colocar aqui 0 lá, tá vendo? Automaticamente. A única coisa que não é automático são essas linhas aqui. Então eu coloquei aqui a linha, ó, no 23, que é mais ou menos aqui, 0,41 mais ou menos aqui e 0,5 aqui, beleza? Plotei. Tá aí o meu gráfico de controle P, de atributo P. Observe que tá aqui, beleza, até aqui tranquilamente, parece que tá tudo tranquilo, joia. Mas observando, acompanhando, olha aqui, opa, um pontinho fora da curva. Vou até inserir aqui, ó, um quadradinho aqui que achei que precisa de uma análise. Deixa eu aqui nas formas aqui, ó. Precisa de uma importante análise. Vou até colocar aqui a cor vermelha. Opa! Coloquei o preenchimento errado, né? É o contorno que tem que ser vermelho. Tá aqui esse pontinho aqui. É algo que fugiu
ok? Do nosso controle, logo merece uma atenção, porque é uma variação de causa especial. Mas não sou ele, olha aqui também, aqui, atenção. Opa, coloquei errado aqui. Esta criança aqui também, ó. 2 pontinhos que variaram fora do meu controle. Tá vendo aí? Fora do meu controle, merece uma atenção especial, ok? Muito bem, esse Excel tá aí para vocês, o siga, tá? Exatamente igual, é só preencher aqui os valores, ó. Eu vou fazer uma mudança aqui para vocês, quer ver? Ó, vou colocar aqui 10, 12, deixar 8, 12, 4, 10, 10, 22, 32, 22, eu vou colocar aqui, ó. 25, 40, 12, 15. Estou mudando alguns números aqui, vocês vão ver que meu gráfico lá, ó, 20. Aqui vai mudar, mudou, continua podendo fazer. Meu gráfico de controle mudou, tá vendo? Mudou. Ih, ainda fugiu muito aqui, ó. Vou até aqui, ó, vim aqui e vou mudar, ó, para 1, o valor máximo. E o valor mínimo pode deixar ali, ó, pronto, ó. E o meu limite superior foi para 0,48 e o meu inferior, o meu limite central ficou aqui em 0,29 e inferior 0,09, mais ou menos aqui mesmo, ó. Observe que agora eu tenho, além de pontos que fogem, olha que legal, além de pontos que fogem, picos de pontos que fogem aqui da minha curva, eu também tenho aqui, ó, tendências de subida, tá vendo? Junto com ele, ó. Aparentemente esse pedaço todinho aqui é um pedaço que fugiu do padrão, tá vendo? O pedaço todinho merece. As amostras 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 merecem ser analisadas. Quem fez essa amostra? Que hora que foi feito isso? Quem foi a pessoa que fez? Em que máquina? É interessante avaliar, tá bom? Muito bem, fechamos aqui a nossa análise no Excel, tá joia, pessoal? Então agora nós vamos, no nosso estudo, na nossa live, nós vamos falar um pouco mais sobre isso e mostrar outros exemplos também e falar novamente da curva normal, tá bom? Então, vamos aí acompanhar depois as nossas lives. Então, pessoal, você pode ver aí utilizando o Excel para poder fazer o gráfico de controle. Se você viu o vídeo aula e ficou um pouco preocupado, não se preocupe. Nós teremos uma live essa semana, outra live semana que vem. Vou fazer aí todo o planejamento nosso de live e nós poderemos tirar mais dúvidas e fazer, mais importante, fazer mais exercícios aí, tá bom? Então até as nossas lives e um grande abraço para você.